no livro. O título nos dá aí a impressão de que vamos trabalhar com algo mais intelectual, mas filosofia do lixo. Lixo tem filosofia? Será que nós vamos discutir um pouco o princípio ou a forma como o homem vê os resíduos? Mas quem vai falar um pouco sobre esse livro, Filosofia do Lixo, é o autor dele, Rogel Martins Barbosa, que é colunista do portal GMC. Rogel, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Rogel, você vai escrever, você já tem algumas obras publicadas e agora você escreve Filosofia do Lixo. Que é isso? É filosofia. Gilson, essa obra, né, na verdade é um ensaio, o termo seria, o gênero literário seria esse, né, um ensaio. Recebe esse nome Filosofia do Lixo, e aí eu explico até no livro por que que eu escolhi esse nome, né? Que tem muito a ver com aquela ideia realmente do amor ao conhecimento e o significado primeiro das coisas, né? E quando eu me debrucei a escrever esse livro, na verdade, esse livro, assim, ele foi nascendo, né? Ele foi uma ideia que foi nascendo. Isso começa com a minha história com o GMC Online, né? E quando nós começamos a escrever os nossos artigos, os pequenos ensaios no GMC, eu fui amadurecendo a ideia de trazer tudo isso num formato de livro. E aí, para nós construirmos o Filosofia do Lixo, então são muito daquilo que a gente publicou no GMC Online. Nós pegamos aquilo, demos uma melhorada, digamos assim, uma aprofundada, retrabalhada em algum daqueles assuntos, né? E outros que são absolutamente inéditos, né? A gente tem ali, neste ensaio, a gente começa com o primeiro capítulo dele é o que queremos ser, romanos ou hebreus, né? E vamos passando, e assim, é interessante que isso eu não pensei, mas depois que o livro estava montado, eu acabo trabalhando a questão dos resíduos, tanto pela ótica da vida pública, então 50% do nosso livro, dos nossos capítulos, né, são voltados à questão da ótica pública e 50% pela vida privada. Isso ficou bem dividido, sem nenhuma intenção, né? E o último capítulo dele é Nós Nunca Seremos Resíduo, né? Uma discussão bem profunda sobre como querem tratar o ser humano no seu pós-mortem, né? E essa discussão toda que nós fizemos, isso muito, quem já acompanha a nossa coluna já deve ter saboreado um pouco do que é esse livro, né? Essa análise, inclusive um pouco de análise histórica, de conduta, né? De tentar entender por que que o homem se relaciona dessa maneira com o lixo. E acaba sendo divertido também, então é uma obra assim bem leve. Não é uma ideia de filosofia no sentido puro, pesado e abstrato, mas no sentido de algo mais prático, né? Assim, sem pretensão alguma de me comparar com um gigante da filosofia que foi o Ortega y Gasset, mas ele tinha uma característica de trazer assuntos bem complexos de forma bastante leve, né? E eu acho que nós tivemos esta felicidade nesse ensaio. E é claro, lembrando que o gênero é ensaio, então assim, esta leveza era permitida para nós, né? Agora, já quando você fala, nós nunca seremos resíduo, isso é crítica ou elogio? A linha naquele ensaio, quando a gente está tocando esse assunto, eu estou trabalhando a ideia de que algumas pessoas estão tentando usar tecnologias e tratar o corpo humano como se fosse um resíduo, ou seja, depois no nosso pós-mortem, o nosso corpo seria tratado apenas como resíduo e não como algo que pertenceu a um ser humano. E aí, neste capítulo, eu trato como é perigoso você tratar o ser humano, porque nós significamos algo muito mais do que matéria, né? E a partir do momento que você trata o nosso pós-mortem, o nosso corpo, como apenas matéria descartada, nos coisificando, isso tem reflexos muito grandes, não no pós-mortem, mas durante a vida, né? E é isso que eu venho discutindo, assim, isso é muito perigoso, inclusive. Eu faço essa reflexão, né? O homem nunca pode ser tratado como resíduo, né? Mesmo quando ele deixa a sua casa material, que é o seu corpo, né? Agora, a gente tem descartado muito, a gente tem produzido muito resíduo. E, de certa forma, o ser humano tem ficado rodeado de coisas e de resíduo também. Quer queira, quer não, ele está Justamente. vivendo muito com isso. A ideia dessa lógica do descarte que a gente está tendo, a gente vai ter que arrumar um jeito de trabalhar com isso de uma maneira mais lúcida. No livro você trabalha um pouco essa ideia, porque quando a gente pensa na filosofia do lixo, a gente pensa numa linha de pensamento que se expressa também nos resíduos que a gente produz, né? Você chega a trabalhar Justo. isso no lixo? No livro? Trabalhando.
Trabalhamos. Na verdade, a gente trabalha a ideia de soluções também, né? Então, assim, a gente acaba analisando as soluções. Inclusive, tem um artigo do livro, né? Um capítulo que ele vai falar assim, deixe de olhar pelo viés da sobrevivência, né? E aí eu conto aquela história lá da Segunda Guerra Mundial e analiso o lixo por aquele viés. O que que é? Na Segunda Guerra Mundial, os aliados eles tinham um problema grave com os aviões que estavam sendo abatidos e passaram a analisar eles e tentar blindar, então, melhor os aviões para eles não caírem, né? Mas com isso, se identificou em alguns pontos onde eles eram mais atingidos. E o pessoal falou, então onde é mais atingido a gente vai blindar. E aí veio uma pessoa, né, que eu conto lá no livro como foi, que ele chegou a isso, falou, tá errado, por quê? Porque se eles vieram e estão mais atingidos nessa área, mais sobreviveram, nosso problema não é aí o negócio. É justamente aonde eles não foram atingidos, porque onde esses aviões não foram atingidos é que os outros foram derrubados. E o lixo hoje, aí eu trabalho essa ideia, assim, a gente está olhando para o lado errado. A gente tem que parar de olhar com viés da sobrevivência. E aí eu acabo discutindo esse modelo atual de solução de resíduos. A gente tem que olhar o lixo que não é produzido, e não a produção do lixo. Então, são reflexões feitas dessa maneira, né? Tem uma outra reflexão que a gente faz que é muito legal, que é a questão do efeito Dunning-Kruger. Acho que uma vez a gente até fez uma entrevista sobre isso, né? Que é aquela história do ignorante, né? Quanto menos a pessoa sabe, mais certeza ela tem no que fala e mais difícil, inclusive, é você fazer com que ela realmente aprenda, né? E isso tem muito no lixo, né? A gente trabalha essa questão, falamos muito da questão da lei, né? Porque, querendo ou não, a minha formação jurídica acaba trazendo isso à baila, né? Que a gente terceirizou a nossa vontade, né? Isso é muito preocupante, né? Então, assim, no lixo, nós terceirizamos a nossa vontade. E eu trabalho esse assunto por quê? Veja agora a questão do marco do saneamento, né? Precisávamos de lei para garantir qualidade do tratamento do esgoto. Pera lá, se eu quiser tratar bem tratado, eu não preciso de lei. Mas nós terceirizamos a nossa responsabilidade, né? Se tiver lei, eu faço. Se não tiver lei, quer dizer, mas eu não preciso de lei. Eu preciso de coragem, vontade, esforço humano de resolver. E aí eu volto sempre assim, eu lembro, né? Daquele modelo histórico, né? De Hebreus e de Romanos, né? Os que queriam fazer por lei e faziam grandes obras e os que eram homens que estavam decididos a serem realmente os melhores, né? Principalmente no quesito limpeza, né? Então, o livro ele trabalha muito disso, né? Fala da invasão vertical bárbara, né? Que é a questão da consciência. Nós estamos perdendo a nossa ideia de civilização, né? E isso tem muito a ver com o nosso lixo, né? E aí eu trabalho essa ideia de civilidade e lixo. Então, assim, o livro é apaixonante, claro, que eu sou o autor e, por óbvio, né? Eu sou suspeito. Mas o livro é apaixonante, acho que é uma reflexão, porque a ideia do livro não é convencer as pessoas, é tirar da zona de conforto e fazer com que elas reflitam realmente o que está acontecendo nesse momento, né? Lançamento é quando? Já está pensando para quando? O livro, a partir de amanhã, ele vai estar em pré-lançamento na Amazon. Inclusive, vai estar com uma super promoção no pré-lançamento. Vai estar com um super desconto lá, então vai valer a pena procurar o Filosofia do Lixo amanhã na Amazon. Vai ficar durante uma semana e nós esperamos aí dia 30, essa é a nossa expectativa. No dia 30 a gente tem aí o lançamento do livro com uma live que eu espero ter um grande nome me acompanhando nesse dia. Que eu acho que você pode dizer quem deve ser. A gente vai estar lá, sim, com certeza. Então, ele vai ser físico e e-book também. Isso, inicialmente o pré-lançamento, em função até do momento, né? O pré-lançamento vai ser com o livro eletrônico, tá? Mas vai ser disponibilizado o livro físico também. Físico é uma obra de 200 páginas, mais ou menos, né? Se eu não me engano, acho que é 196 páginas é o livro físico. E o eletrônico é por palavras, não sei se são 30 ou 40 mil palavras, uma coisa assim, que agora não me recordo. Mas é uma obra muito prazerosa, acho que vale a pena, tanto para a cultura pessoal, né? Porque a gente tem uma ideia e o livro acaba mostrando isso, né? O nosso caminhar na história não é sempre passos à frente, né? Principalmente com o lixo, né? Por exemplo, a Idade Média, né? Que se fala muito, a Idade das Trevas, né? E, na verdade, a gente não pode falar aquela Idade das Trevas. A Idade Média foi muito mais limpa no seu final do que o início da Idade Moderna, né? Então, isso prova que a humanidade vai e volta sobre determinados assuntos, né? E isso é muito importante, né? Muito importante.
Rogel, muito obrigado por essa conversa, sucesso no teu trabalho. Gilson, obrigado aos nossos ouvintes. Convido a acessar a nossa coluna no GMC Online. A partir de amanhã na Amazon.com, vocês vão lá, participem lá do pré-lançamento, já vão aproveitar o livro com um super desconto. E dia 30 nós estaremos lançando ela de forma virtual, estaremos divulgando o link, né? Que nós teremos aí um bate-papo com o âncora Gilson Aguiar. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Um abraço, meu caro. Felicidades. Conversei com o Rogel Martins Barbosa, ele lança o livro A Filosofia do Lixo, em que ele trabalha, que é um ensaio na prática para a compreensão da nossa sujeira, que é o subtítulo dessa obra.